Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quantos ainda estão felizes nessa noite? Amém. Amém, gente. Para mim é um motivo de grande alegria, mais uma vez, ministrar a palavra do Senhor, né, para a nossa igreja. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, no versículo 13. Queria começar com uma pergunta. Na verdade, eu queria primeiro desconstruir algo, talvez, que nós tenhamos em nossas mentes. Uma sobre a divindade de Cristo, né? Não vou desconstruir logo que Cristo é Deus, não é isso. Mas eu quero falar com vocês nessa noite quem é Cristo, nós vamos construir isso nessa noite. E a motivação por trás das nossas orações. É que Deus propôs no meu coração. A pergunta que eu faço para vocês nessa noite é: quem é Cristo, irmãos? Quem é Cristo? Eu não estou perguntando de você quem é Jesus ou quem é Jesus Cristo. Perguntando para você quem é Cristo. Talvez essa pergunta ela soe de forma básica para a gente. Ah, pastor, eu sei quem é Cristo. Né? E talvez seja até uma forma muito simplória e fácil de a gente responder. Mas a verdade é que eu tenho feito uma leitura esses dias que a igreja ela não sabe responder essa pergunta: quem é Cristo? Nós cristãos temos dificuldades em falar sobre o básico e falar quem é Cristo. A verdade é que nós pensamos que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Então nós assemelhamos o nome de Cristo ao sobrenome de Jesus, né? Isso não é uma verdade. Então a primeira coisa que eu quero desconstruir nessa noite é que Cristo não é o sobrenome de Jesus, irmãos. Tá, então nós vamos construir isso nessa noite com calma. Eu peço a atenção de você, né? Que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o Senhor venha nos fazer a nossa mente, nos fazer entender, né? E direcionar acerca desse entendimento. Então nós vamos trazer esse texto aqui, vamos entender o que a Bíblia está falando dele. Eu vou ler aqui, Mateus 16, verso 13. Jesus está na Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta, né, aqui, ele faz essa pergunta aos seus discípulos. E ele pergunta dos seus discípulos a seguinte: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou melhor, quem as pessoas dizem, ou o que as pessoas têm a dizer do Filho do Homem? Essa pergunta que Jesus Cristo faz aos discípulos. Olha lá o verso 13. Ó. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus interroga os seus discípulos. É como se fosse uma prestação de contas, Jesus falando com os seus discípulos, ó, o que os homens estão dizendo sobre o Filho do Homem? Jesus justamente ele quer compreender se os discípulos têm entendido a mensagem. Aí os discípulos vão responder, né, verso 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Esse é o relato que tinha acerca de quem era o Filho do Homem. Quando a Bíblia usa o termo Filho do Homem, ele está falando de um Jesus terreno. Jesus está perguntando, o que as pessoas dizem sobre a minha pessoa, sobre o Jesus terreno? E a resposta é essa: João Batista. Por que eles responderam dessa forma? Porque João Batista era um cara que ele pregava com tanta autoridade e Jesus pregava assim também. Então eles pensaram, não, ele é o João Batista. Outros falavam, não, ele é Elias. Elias no sentido dos sinais que Jesus fazia, as curas, os milagres que ele manifestava no meio do povo. Ah, não, ele é Elias. Outros vão responder que era Jeremias, os profetas.
por causa da profundidade que Jesus tinha na palavra. Então Jesus era confundido entre as pessoas sobre, como João Batista, Elias, Jeremias e os profetas. E essa era a visão que as pessoas tinham acerca de Jesus. E até hoje, gente, as pessoas têm uma visão parecida dessa de Jesus. Se você perguntar, por exemplo, a um muçulmano, para eles, quem é Jesus? Eles vão falar, Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um grande homem. Se você perguntar de alguém que não é cristão, e perguntar dele, o que Jesus é para você? Ele vai falar, Jesus foi um homem digno de imitação. Jesus foi um homem de moral elevada. As pessoas vão dar quase que o mesmo relato. Jesus era um homem de bons princípios, de bons valores. Ou seja, qualquer pessoa sabe quem é Jesus. Qualquer pessoa vai falar do quão piedoso ele era, dos milagres que ele fazia, da assistência aos pobres que ele dava. Então isso, todas as pessoas têm uma ciência de quem é Jesus. Agora no verso 15, Jesus Cristo ele muda o tom da pergunta e muda a pergunta. Se outrora ele perguntou quem é o Filho do Homem, no verso 15 ele diz assim, disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus já muda a tonalidade da pergunta. Porque Jesus não perguntou, e vós, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? Por que Jesus não repetiu a pergunta? Muito pelo contrário, ele muda a pergunta, ele muda a tonalidade. Ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Esse eu sou, quem está vindo por mergulhados na palavra, está mais familiarizado com o termo. O termo eu sou na Bíblia, ele foi falado, escrito a primeira vez lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Quando Moisés pergunta para Deus, eu vou lá libertar o povo, mas eu vou falar o quê? Quem é o Senhor para que eu vá libertar o povo? O que eu vou falar para o povo? Aí Deus responde a Moisés, eu sou, diga que o eu sou te enviou. Essa é a resposta que Deus fala para Moisés. Diga ao povo de Israel que eu sou me enviou a vocês. E aqui nós vemos a primeira menção do termo eu sou na Bíblia. Quando Deus fala eu sou, em Êxodo, Ele está manifestando a sua divindade para Moisés. Ele está mostrando para Moisés que o Deus que iria livrar o povo do Egito, o nome dele era para ser chamado pelo povo de Israel de eu sou. E isso Deus estava mostrando a sua divindade. Simão Pedro, no verso 16, ele vai responder o seguinte, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele tem uma resposta que nenhum dos discípulos ainda tinha naquele momento. Pedro responde, tu és o Cristo. Quando ele responde, tu és o Cristo, ele já não está falando de Jesus como Filho do homem. Ele já está falando de Jesus como Filho do Deus vivo. Quando Jesus clama a ele, o que vocês dizem que eu sou? Pedro, por revelação do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E atenção, olha só o que Jesus vai responder no verso 17. Jesus, quando o termo está falando de Jesus, ele está falando de um Jesus humano, como Filho do homem, tá, irmãos? Jesus, o Filho do homem, ele disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. O que a Bíblia nos ensina aqui? É que
eu não preciso de uma revelação para me relacionar com Jesus. Porque um Jesus terreno, um Jesus humano, todos sabem quem ele foi. Sabemos do padrão moral de Jesus, sabemos dos milagres que ele fez. Agora, para me ter uma revelação e enxergar o Cristo somente mediante a revelação do Espírito Santo. Isso significa que eu posso enxergar Jesus de maneira natural, todos nós, mas nós só vamos reconhecer a divindade de Jesus, o Cristo, mediante a revelação do Espírito Santo. Ninguém por si só vai chegar à conclusão de Jesus ser o Filho de Deus, sem o Espírito Santo revelar. Assim como foi com Pedro, quando ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi mediante a revelação do Espírito Santo. Assim todos nós só temos a revelação de quem é Cristo mediante o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E quantos têm esse entendimento nessa noite? Glórias a Deus que o Espírito Santo te revelou isso. Então, para conhecer a Jesus, você não precisa dessa revelação. Né? Qualquer pessoa consegue olhar para Jesus, compreender a Jesus, reconhecer Jesus como um homem legal, como um homem de boas práticas, um homem que assistia aos pobres, que favorecia os famintos. Mas o Cristo somente mediante a revelação do Espírito Santo. E nós precisamos ter ciência disso, porque isso faz parte da nossa confissão de fé. Entender a divindade de Cristo é o que nos torna cristãos. O que nós cremos em comum entre todos os cristãos da face da terra é entender que Jesus, ele era homem, mas também entender que ele era Deus. E se nós não temos o entendimento, nós não temos isso bem firmado em nossa mente, duvide se realmente você é salvo. Todos nós, em algum aspecto, nós primeiro conhecemos Jesus num aspecto natural. Jesus moral, Jesus de um padrão elevado, né? Um homem digno de ser imitado. Mas o Cristo, eu repito, somente através de uma revelação do Espírito Santo nós vamos ter uma perspectiva celestial e eterna de quem Ele é. O que me chama a atenção no texto é que os discípulos, quando eles estavam respondendo a Jesus, eles estavam falando de forma natural. E Pedro, ele deixa muito claro, quando os seus olhos é aberto, e Jesus deixa isso muito claro no texto. Justamente porque, para deixar claro, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título do Jesus encarnado. Cristo significa o ungido, Cristo significa o Messias. Cristo significa aquele que viria, o prometido na antiga aliança. E somente quem tem uma revelação do Espírito Santo, ele tem a ciência disso. E de maneira natural, nós não vamos conseguir entender isso. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite, meus irmãos, é: e quem é Jesus? Nós falamos que Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus encarnado. E quem é Jesus? E é aqui que a maioria dos crentes tem dificuldade de entender. Se tem uma parcela de cristãos que não entende da divindade de Cristo, ou somente entende da divindade de Cristo, vai ter uma parcela de cristãos que não vai compreender muito a humanidade de Jesus.
Porque o Jesus que nós cremos, ele era homem. Jesus, ele é homem. Repita comigo, meu irmão. Jesus é um homem. Repita comigo, irmão. Jesus é um homem. Só que com um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Ele é um homem que veio do céu. E esse detalhe é importantíssimo para nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, vai dizer assim, ó. O primeiro homem, ele está falando de Adão. O primeiro homem foi feito do pó da terra. Enquanto o segundo homem, ele está falando de Jesus, é do céu. Então a Bíblia afirma que Jesus é um homem. E Jesus nasce de maneira natural, né, como qualquer outro homem. Ele nasce, né, de um parto, de uma maneira natural, como qualquer outro homem nasce. Porém, ele não é gerado de uma maneira natural. Jesus não foi gerado de uma relação de um homem com uma mulher. Na verdade, quando o anjo foi visitar Maria, ele fala: salve agraciada, você vai ser mãe, você vai dar à luz a um menino, e esse menino será a redenção de Israel, ele será chamado o Filho de Deus. E a resposta de Maria, ela tem uma resposta de um ambiente totalmente natural. O que ela pensou? Para me ter um filho, eu preciso de um homem, eu preciso de uma relação sexual com um homem. E ela diz: eu sou virgem. Ou seja, ela não conhece nenhuma outra maneira de se ter filho, nem nós, irmãos. Nem nós. Mas o anjo que foi dar o aviso para ela conhecia. Porque ele vai falar, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo, né, te envolverá. Então, por que nós precisamos entender essa humanidade de Jesus? Por que Jesus ele é homem? Por que nós precisamos entender isso? Porque Jesus podia fazer muitas coisas como homem. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós temos, os mesmos amores, as mesmas paixões. Jesus teve fome, irmão. Jesus teve sede. Jesus teve a sua fé provada. Jesus encarnado, ele era um homem. Agora, o que me chama a atenção, apesar de tudo, é que todo tipo de milagre, como multiplicar pães e peixes, alimentar, né, 2 vezes multidões, Jesus não pôde ressuscitar a si mesmo. Jesus, ele não pôde ressuscitar a si mesmo. Ele pôde fazer todo e qualquer milagre que ele fez enquanto ele estava na terra. Agora, ressuscitar a si mesmo, ele não tinha esse poder. Olha como é que diz Romanos capítulo 10, verso 9. Isso daqui é a base da nossa confissão. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer assim, ó: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. A nossa confissão de fé está aqui, ó. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, ele está usando o termo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que se você confessar que Jesus, o homem, ele esteve nessa terra, se você confessar ele como homem, você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, crer na humanidade de Jesus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos é a base da nossa fé. Porque só crer que Jesus morreu e não ressuscitou, a nossa fé é incompleta, diz o apóstolo Paulo. Então, crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é a base da nossa fé. Irmãos, e isso me dá um frio na barriga, porque ainda tem pessoas que negam a humanidade de Jesus. Os primeiros cristãos tiveram dificuldade com isso, em explicar. Os primeiros cristãos tiveram dificuldade com isso, em explicar, né, o que Jesus, 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 o que Jesus,
para os cristãos daquela época, para os primeiros cristãos. Porque surgiu entre os primeiros cristãos, os primeiros 100 anos de igreja, o gnosticismo, que eles pregavam que o Jesus não era um Jesus tão humano. Ele era um Jesus que era como se fosse um espírito. E se nós não cremos no Jesus encarnado, nós não seremos salvos. Se nós não crermos na humanidade de Jesus, nós não estamos salvos. Essa é a verdade. Então nós precisamos confessar que Jesus, o Filho do homem, é o meu Senhor. E eu preciso crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Então seremos salvos. Essa é a base da fé, eu repito. Vamos colocar a mão no seu coração em nome de Jesus. Repita comigo essa oração em nome de Jesus. Repita. Pai, é impossível enxergar a Cristo sem a revelação do Espírito Santo. E qualquer que não confesse que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Nós cremos que o Filho do homem veio em carne, venceu a morte, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e no céu foi coroado em glória. Revele a nós, como o Senhor revelou a Pedro, quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho totalmente homem, totalmente Deus. Esse é o nosso Jesus, igreja. Totalmente homem, totalmente Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e assim veio a morte, e a morte passou por todos os homens. Foi necessário que também um homem, ele viesse em carne, e não pecasse, quitasse a nossa dívida para com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem das boas novas, da salvação. Porque todos pecaram, todos nós, e distante estávamos da glória de Deus. E foi necessário Jesus Cristo vir e morrer em nosso favor, riscar a cédula que era contra nós, riscar a dívida que nós tínhamos com Deus. Foi necessário esse Jesus homem vir e morrer em nosso favor. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos aqueles que não têm a Jesus como seu Salvador, a primeira morte não é pior. A segunda morte é a pior. A segunda morte, a Bíblia fala sobre o inferno. Essa é a segunda morte. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é o afastamento completo de Deus. É o desligar completo de Deus. Enquanto nós estamos em vida, nós temos a oportunidade de confessar esse Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo, a morte ela ainda vai cumprir a lei, porque o salário do pecado é a morte. Mas todos aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, aleluia, viverá. Ainda que morra, viverá. Meus irmãos, eu não sei se vocês entendem sobre isso, sobre a eternidade. Enquanto grandes homens da tecnologia, grandes homens estão em busca da imortalidade, Deus nos dá a vida eterna mediante a graça pela fé em Jesus. E para isso nós não precisamos gastar dinheiro,
Nós não precisamos gastar com dinheiro em pesquisas, porque a vida eterna ela é garantida mediante a fé em Jesus, o Filho de Deus, aleluia. Então esse nosso Jesus, ele foi homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz bem assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Adivinha quem é? Jesus, o homem. Irmão, em toda a Bíblia, Deus vai tratar com mediadores. Moisés foi mediador entre Deus e os homens. O anjo que entregou a lei a Moisés foi o mediador entre Deus e Moisés. E nós, o nosso mediador é Jesus, o homem, aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Agora esse Jesus, homem, ele sofreu um bocado, irmãos. Gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Esse Jesus, homem, ele teve que passar pelas mesmas dificuldades que eu e você, como homem e mulher, passamos. Hebreus capítulo 5, verso 7 vai dizer assim, Hebreus 5, 7. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas. Cara, só esse versículo aqui já nos diz muita coisa. Que Jesus, o totalmente homem e o totalmente Deus, ele orava. Irmão, o que resta de nós? O que resta de nós quanto à oração? Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Verso 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Repetiu o verso 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Jesus homem, meus irmãos, ele passou por um processo. E o processo que eu vejo aqui no texto é que Jesus, ele aprendeu a sujeitar. Ele aprendeu a sujeitar o quê, irmãos? Ele aprendeu a sujeitar aquilo que é natural, em detrimento daquilo que é espiritual. É o processo que eu aprendo a sujeitar a carne ao espírito. É o processo que eu aprendo a sujeitar aquilo que é temporal, em detrimento daquilo que é eterno. Esse é o processo que Jesus passou, e esse é o processo que todos nós devemos passar como cristãos. De se sujeitar a Deus, a Cristo, em obediência. Lembre, Jesus veio do céu, mas ele é carne, ele é humano, e quando ele esteve na terra, ele passou pelo processo de sujeitar-se a Deus. Ele se sujeitou em tudo a Deus. Ele abriu a mão daquilo que era terreno. Ele abriu mão daquilo que era natural.
e se sujeitou àquilo que era espiritual, àquilo que era eterno. E esse é o processo de Jesus, e esse processo aí você precisamos passar. Enquanto Jesus esteve na terra, enquanto Jesus esteve na carne, Ele ofereceu orações e súplicas, Jesus teve que orar. E é por isso que nós também precisamos orar a Deus, porque orar está falando da comunicação, oração está falando de intimidade. E Jesus, sendo Deus, Ele teve intimidade com o Pai. O que resta de nós, irmãos? Então, a seu exemplo, nós precisamos nos comunicar com Deus em oração. E é por isso que eu preciso orar. É por isso que você precisa orar. É por isso que nós precisamos orar, irmãos. Porque quando Jesus esteve em carne, Ele precisou se humilhar diante de Deus. Agora, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como é que nascem as nossas orações? O que tem governado as suas orações? Será que a temporalidade é o que tem governado as suas orações? Aquilo que é temporal é o favor decisivo, é o fator que você tem para orar a Deus? No português mais claro, são as tuas necessidades que te levam a Deus? Você só ora porque tem necessidades? Ou seja, aquilo que é temporal, a tua vestimenta, a tua roupa, tua alimentação, entretenimento, emocional, saúde, dinheiro, trabalho, é somente por essas coisas que oramos? E a essência de alguém que é governado pelo céu, que é governado pelo Espírito, é que as orações dessa pessoa, elas não nascem da necessidade. As orações de quem é governado por Deus não são as necessidades que são a pauta das nossas orações. E aqui eu não estou falando contra você orar acerca das suas necessidades. Eu estou falando que sobre a fonte da nossa oração, o gás da nossa oração é só para pedir a Deus. Nós oramos somente por causa das nossas necessidades. Se nós oramos, né? Nós não podemos fazer das nossas necessidades um Deus, irmãos. A oração de Jesus, ela não nasceu de uma necessidade. A oração de Jesus, as orações de Jesus estavam completamente ligadas pelas necessidades de Deus. Aquilo que era temporário não era que norteava as orações de Jesus. Será que é a necessidade? Nós só jejuamos, por exemplo, por causa que temos necessidade? Nós só buscamos a Deus por causa dessas necessidades? Irmãos, e Deus não tem problema com aquilo que é humano. Deus não tem problema com isso. Na verdade, Deus teve prazer na humanidade de Cristo. Aliás, foi Ele que lá em João vai dizer: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus se satisfazia no Jesus homem. Deus tem prazer com a carne do Filho. Foi Deus que criou nós. Foi Deus que criou o ser humano. E Deus não tem problema com a nossa necessidade, com a nossa humanidade. Agora, nossas necessidades não podem nortear as nossas orações. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E eu só oro porque tenho necessidade. Irmão, se você não tem necessidade nenhuma, a pergunta que eu faço: será se você oraria a Deus? Se você fosse suprido em tudo, você tivesse tudo, você teria algum assunto para orar a Deus?
Então nós precisamos passar pelo processo de Jesus de submeter aquilo que é humano e temporal ao espírito, aquilo que é eterno. Amém, irmãos? Diante disso, nós temos dois tipos de fontes de oração. Uma que nasce do governo de Deus e sobe como uma oferta a Ele, e outra que nasce de uma necessidade e se torna em repetições, porque quando nós temos necessidades, nós sempre vamos ter necessidade. Pela nossa humanidade em si, nós sempre vamos ter necessidades. E é isso que a temporalidade faz. Porque nós necessitamos sempre de algo, né? Nós alcançamos coisas, conquistamos coisas e depois percebemos que aquilo que nós conquistamos não tinha tanto valor. Eu estou falando sobre bens, né? A gente tem o desejo de ter um carro e é bom, tenha um carro, compre um carro. Mas a partir de quando você compra seu carro, já está 6 meses com o carro, você entende que poderia ter comprado talvez um carro mais inferior, mais econômico. Mas é porque o nosso coração é assim. Nós almejamos muitas necessidades. Então, essas necessidades, elas nos levam sempre a pedir, a querer, a querer, a querer. Mas olha no verso 8, uma oração de quem é governado pelo céu. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. O texto está falando que embora Cristo humano, embora o Jesus humano, a sua humanidade, ele não roubou o seu propósito, a sua identidade. E a nossa temporalidade, ela não pode roubar a identidade eterna que carregamos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Eu vos escolhi, eu vos chamei. Então as nossas necessidades, elas não podem roubar a nossa identidade. E a minha oração nessa noite é que as coisas terrenas, elas não roubem de você a identidade eterna. Amém? Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. A palavra aqui, irmãos, aprendeu, ela traz uma ideia de colocar em primeiro lugar. Quando ele fala que Jesus aprendeu, ele está falando de Jesus colocar como prioridade, como primazia, ou seja, Jesus, o homem, colocou a Deus em primeiro lugar. Coloque, irmãos, Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Preste bem atenção, ó. Nós temos visto pessoas, né, que tem algo para fazer em Deus. E qualquer coisa pode tirar ela desse propósito. Qualquer bobagem que possa acontecer pode tirar essa pessoa do foco. E a palavra de Deus para você nessa noite é: coloque o firme propósito de pôr Deus em primeiro lugar na tua vida. Não vai dar errado se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Jesus aprendeu a obediência porque pôs Deus em primeiro lugar. Não é o que eu desejo, mas se o que Ele deseja. Não é o que eu quero, mas sim aquilo que Deus quer. E isso é submeter o que é temporal ao eterno. E Deus está nos chamando nessa noite para submeter aquilo que é temporal ao eterno. E nós precisamos submeter-se à vontade de Deus. E submeter à vontade de Deus nos traz sofrimento, irmãos. O processo de Jesus foi aprender a obediência, se submetendo ao Pai. E quando eu e você nos submetemos a Deus, é daí que vem o sofrimento. Que sofrimento?
Eu não estou falando de um sofrimento, talvez de uma vida desgraçada. Não é isso. Sofrer quer dizer, eu sofri a dor de não viver a minha vontade. Eu sofri a dor de não viver a minha vida, mas de viver uma vida sujeita ao governo de Deus. Eu sofri a dor, e a Bíblia fala que viver essa vida de Deus, ele fala de um peso de glória. Um peso de glória. Ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, as nossas dores, ela não pode se comparar ao peso de glória que Deus tem para os seus filhos. É como uma balança romana, né? Aquela balança que os nossos sofrimentos, eles sempre estão aqui, ó, diante do peso da glória eterna de Deus. Aquilo que vamos receber de Deus na eternidade, aquilo que vamos nos relacionar com Deus, com Jesus na eternidade, é muito maior do que qualquer sofrimento que possamos passar na terra. E por isso nós precisamos submeter-se a Jesus, tendo isso em mente, o peso eterno da glória de Deus. E eu peço que você fique de pé nessa noite. Já vou finalizar e o louvor pode vir. Coloque a Deus, meus irmãos, em primeiro lugar na tua vida. Coloque o firme propósito de que Deus seja primeiro na tua vida. Amém? Amém, igreja? E isso vai te fazer um vencedor. Isso vai te fazer uma vencedora. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque o firme propósito de ter Deus em primeiro lugar em tudo na tua vida, na tua família, nos teus negócios, nos teus trabalhos, nos teus extras, em tudo, nos teus estudos. Em tudo coloque Deus em primeiro lugar, que nada roube o lugar de Deus como primazia na tua vida, que nada roube a identidade de Jesus de você, porque Cristo aprendeu a obediência pelo que sofreu e Deus ouviu as suas orações. E para finalizar, o Cristo que nós cremos, o Filho do Deus vivo, ele remete ao significado lá do Antigo Testamento. Deus prometeu aos israelitas que viria libertá-los do pecado. Na verdade, Deus prometeu à humanidade que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Lembra de Eva, de Adão e Eva? Que Deus colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ali está a promessa do nosso Jesus Cristo, que Ele viria. E anos e anos e anos depois, Jesus veio como homem. E a ideia desse Jesus, o Messias, ela é transportada para o Novo Testamento com o título de Cristo. O Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, foi Ele que te salvou, igreja. O Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Deus. O Cristo é o nosso Deus, o Messias prometido, o Messias que foi prometido a nós. Ele veio, Ele morreu, o ungido de Deus, Ele veio, igreja. Todos os homens na face da terra, eles precisam conversar sobre esse homem Jesus. Não existe duas maneiras de ser salvo. Não existe, é somente uma, mediante a fé em Jesus. A diferença de nós para os outros irmãos é que eles creram que Jesus viria
Nós cremos que Jesus já veio. Não existe salvação mediante outro homem. Não existe salvação mediante ninguém, somente a Jesus. Muitas pessoas têm pensamentos positivos de Jesus, sabem falar de Jesus, sabem das virtudes de Jesus. Ah, Jesus foi um mestre. Ah, Jesus foi um homem de moral elevada. Mas eles não chegam a dizer que Jesus é o Messias, porque não tem a revelação do Espírito Santo. E essa é a grande diferença de cristão para não cristão. Só quem nasceu de novo pode confessar que Jesus é o Cristo. Quantos podem confessar nessa noite que o nosso Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ah, igreja, o nosso Deus é poderoso. O nosso Jesus, Ele é poderoso. Jesus, enquanto homem, a Bíblia vai dizer que Filipenses capítulo 2, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ser Deus. Ou seja, Ele veio como homem, mas como homem Ele mostrava a sua divindade. E o nosso Jesus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é vivo. Ele ainda continua a curar, igreja. Ele continua a salvar. Jesus continua a salvar. E se você não confessou a Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, você precisa confessar o quanto antes. E se você que está aqui nessa noite não confessou ainda, eu não sei se todos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, mas se você não confessou a Jesus, eu queria convidar você aqui na frente. Você que não tem ciência que Jesus é o Filho de Deus, o Messias encarnado, o Filho do Deus vivo, ainda tem uma oportunidade de você confessar diante de Deus, porque o Espírito Santo está te revelando no coração. Irmãos, tem um texto muito famoso. Baixe rapidinho, bem baixinho, mas pode continuar, não pare não. Tem um texto muito famoso de João capítulo 18, verso 3. E eu sei que a gente leu nesse texto e passou batido. A gente passa por muitas vezes por esse texto e passa batido. E esse texto ele vai falar de um Jesus, homem, que manifestou a sua divindade enquanto era homem. Verso 3 ele vai falar assim, ó: tendo pois Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Isso daqui é lá no jardim do Getsemane. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Preste atenção no verso 6, ó. Quando Jesus lhe disse: sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, ele está dizendo: eu sou. Jesus ele está falando da sua divindade. Quando Jesus fala isso, a Bíblia fala que esses homens caíram por terra.
E esse é o nosso Jesus poderoso. Esse é o Jesus poderoso que faz cair o vil pecador por terra. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Enquanto Jesus era humano, Ele falou: eu sou. E o texto é claro que Ele vai falar. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Em outra versão vai dizer: recuaram e caíram em terra. Isso nos mostra, isso nos dá uma revelação que João ele percebeu acerca do Jesus. Todos caíram por terra, ninguém ficou de pé. Porque o Jesus homem, ele manifestou a sua divindade. Isso para mostrar, João teve o cuidado de escrever isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus não foi vítima de uma armação entre judeus e religiosos. Jesus não foi o coitadinho da cruz. Jesus não foi aquele que os judeus quiseram matar ele. Muito pelo contrário. Se todos caíram por terra naquele momento, Jesus ele tinha completa liberdade de sair entre todos e ir embora. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com o Pai sobre obediência. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Que a vontade de Deus seja feita, não a nossa. Jesus submeteu aquilo que é eterno. Jesus submeteu, na verdade, aquilo que é temporal, aquilo que é eterno. Então João deixa bem claro, irmãos, que ninguém matou a Cristo. Ninguém tinha poder para matar a Jesus. Mas Cristo se entregou. E é por isso que Jesus é relatado no livro de João. Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou. Tentaram apedrejar ele, lembra? Tentaram apedrejar Jesus. Com a mulher lá a mulher prostituta, lembra quando foi pegar adultéria, pecadora? Pegaram em pedras para tentar matar ele. Por vezes Jesus Cristo falou ser Deus, e isso era uma blasfêmia para o povo de Israel. E o povo de Israel ia com paus e pedras para matar Jesus, e Jesus passava entre eles. Isso mostra que Jesus não era um cara, uma vítima. Ele não era o vitimizado da cruz. Mas ele desejou, ele amou o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Jesus, sendo filho, ele foi obediente a Deus e morreu por mim e por você. Não foi os soldados que mataram Jesus, não foram os religiosos que mataram Jesus, não foram os fariseus, não foram os saduceus. Foi o meu pecado, foi o teu pecado que matou a Jesus. Porque se não tivesse pecado, Jesus não precisaria morrer, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos ter em mente sobre a obediência a Deus. Por acaso podemos nós continuar a vida que levávamos sem antes de Cristo para superamudar a graça? De maneira nenhuma, vai falar o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele vai dizer que quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem desonrava os pais, não desonre mais. Honre.
quem passava a perna nos negócios dos outros, não faça mais isso. Quem derrubava os outros no trabalho para conseguir uma promoção, não faça mais isso. Deus nos chamou para viver uma nova vida, uma nova natureza, nos submeter à vontade de Deus. E essa é a mensagem de Deus, e esse caminho é estreito. A graça de Deus custou caro, irmãos. Custou o sacrifício de um inocente. Queria convidar você nessa noite, para você que se sente fraco, você que encontra dificuldades de se relacionar com Deus, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu queria te convidar você para vencer essa timidez, e vir aqui na frente, não como alguém, sei lá, para ser visto pelos outros, mas para receber uma oração. Você que está com dificuldade espiritual de se relacionar com Jesus, vem aqui na frente, em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Venha, meus irmãos, venha receber oração. Não viva a mesma vida que você está vivendo. Jesus está nos chamando para viver um novo padrão de intimidade com Ele através da oração. Venha, venha, em nome de Jesus, venha receber oração, venha. Ah, Jesus. Ah, Senhor, nos faz submeter, Pai, às Tuas vontades, Deus. Nos faz submeter, Pai, ao Teu querer, Jesus. Ah, Jesus, nos ajuda a matar essa velha natureza, Deus. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha trabalhar em nossos corações. Ah, Deus, a Tua palavra, Pai, foi pregada, foi anunciada, Jesus. E eu Te louvo, Deus, porque todos nós, Pai, temos a ciência de quem é Jesus, de quem é o Cristo. Nós temos a ciência de viver uma vida em santidade. Glórias a Deus por isso, Pai. Eu Te louvo, Deus, porque o Senhor, Pai, tem nos conduzido a viver uma vida em santidade. Ah, Senhor, que essa palavra, Pai, venha encontrar morada no coração da Tua igreja, Pai, assim como tem feito, Pai, morada no meu coração, Jesus. Ah, Senhor, que a Tua igreja venha manter o firme propósito de ter o Senhor como primazia em tudo. O Senhor não nos salvou somente, Pai, para viver uma vida de igreja, uma vida de congregar, vir a um culto. Na verdade, o Senhor não nos chamou para fazer um culto. O Senhor nos chamou para comunhão. O Senhor nos chamou para viver em comunidade, para viver em intimidade com o Senhor. Leva a Tua igreja, Pai, à oração. Leva a Tua igreja, Jesus, a ter intimidade com o Senhor. Leva, Pai, a Tua igreja, Pai, a se submeter aos processos em obediência à Tua palavra, Jesus. Ah, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque o orgulho fala mais alto. Perdoa-nos, Deus, porque o orgulho fala mais alto ao nosso coração. Quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra, Deus. Quebra, Pai, aquilo que nos mantém em pé, Deus. Ah, Senhor, quebra, Pai. Quebra, Pai. Quebra, Senhor, nossas pernas, Pai. Quebra, Pai, a nossa força humana, Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, nos leva, Pai, ao local, Senhor, de estar prostrado a Teus pés, rendido, submetido ao Senhor em tudo, Deus. Ah, Senhor, nos faz ser obediente à Tua palavra. Gera em nós santidade, gera em nós amor pelo Senhor, gera em nós vida com Deus. Gera em nós, Espírito Santo. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Pai. É em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai.
salvou. Obrigado, Jesus. Igreja, aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Glorifica.